Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos conversando sobre o livro de Ezequiel e nós vamos falar um pouquinho sobre a glória futura de Israel, ou sobre a glória futura do povo de Deus, ou sobre a glória de Deus e o seu povo junto. Nós vamos falar um pouquinho sobre a visão ou as visões que Ezequiel tem sobre o futuro, as visões apocalípticas de Ezequiel. Nós vamos falar sobre a restauração do reino de Deus, nós vamos falar sobre tudo isso que Ezequiel profetiza em meio ao caos. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. O povo estava no cativeiro babilônico. Ezequiel andava no meio do povo. Algumas das suas profecias não eram entendidas pelo povo. Ele fazia algumas coisas meio estranhas, aparentemente, aos nossos olhos, até nos dias de hoje. O povo endurecia o seu coração às profecias de Ezequiel, mas as profecias de Ezequiel, além de serem profecias de arrependimento, de restauração, de transformação de vida, uma palavra de Deus sobre a vida do povo que estava no cativeiro para que eles voltassem para Deus, para que eles encerrassem a idolatria, para que eles se preparassem para voltar ao reino de Israel, para que eles pudessem voltar à promessa de Deus, à terra prometida. Israel estava preparando o povo para isso. Porém, o povo estava no cativeiro. O povo tinha passado por algumas renúncias, tiveram que deixar as suas casas, principalmente aqueles que vieram junto com Ezequiel no ano 597. Tiveram que deixar as suas casas, abandonar tudo, deixar tudo para trás para viver sob o domínio de outro reino. Um reino idólatra, um reino maligno, um reino que tinha conquistado grande parte do mundo. E aquele povo teve que se submeter a esse reino. Mas aquele povo, no desejo do coração de Deus, era uma disciplina. Para aquele povo era uma disciplina. E Deus queria restaurar o coração daquele povo. Então Deus usa alguns profetas, Ezequiel lá no deserto, Daniel no palácio. Todos dois cumpriram o seu propósito. Ezequiel estava profetizando esse processo de transformação, mas Ezequiel tinha uma promessa maior. Algo estava colocado no coração de Ezequiel que era muito maior do que simplesmente uma transformação naquele processo. Ezequiel fala de uma grande esperança, o retorno do povo à terra prometida. Parece que era estranho aquilo tudo, profetizar sobre aquilo, ou falar sobre aquilo, falar sobre o futuro que não tinha esperança, porque antes de falar sobre isso, Ezequiel falava de juízo. Ele falava que Jerusalém seria destruída. E, mesmo assim, ele falava que mesmo sendo destruída, e mesmo quando o povo de Judá sendo disperso por todo o mundo, mesmo assim, eles iriam retornar a Jerusalém. Nós sabemos que a profecia se cumpriu em primeiro ponto em Ciro e o povo voltou a habitar em Jerusalém, mas isso não durou muito, né? E a gente sabe que isso acontece. Eles só foram voltar agora no ano de 1945. Sim, as profecias de Ezequiel também eram profecias apocalípticas. Tanto que a linguagem de Ezequiel é muito parecida com a linguagem de Apocalipse. Muitos dos capítulos de Ezequiel são muito parecidos com a linguagem que é usada por Apocalipse, linguagem de coisas extraordinárias, uma analogia muito grande, algo muito comum para a linguagem hebraica, mas muito incomum para nós ocidentais. É por isso que nós fantasiamos tanto, né? E é uma dica para você: nunca interprete uma profecia apocalíptica, nunca interprete textos com figuras de linguagem, usando de alguma forma outras figuras de linguagens para interpretar, outras metáforas para interpretar aquele texto. Isso não é correto. Não que eu digo que você tem que interpretar também de maneira literal, também não é dessa forma, mas entender o que o autor está querendo dizer com toda aquela linguagem. Talvez a gente precise, muitas vezes, ir até a questão cultural e o entendimento cultural da época para entender isso. Jesus fazia isso muito nas parábolas, mas também nós vemos muito isso nas linguagens apocalípticas de Ezequiel, de Daniel e também no livro de Apocalipse. E nós precisamos interpretar isso de maneira bem correta, entender isso de maneira muito correta. O livro de Apocalipse, por exemplo, fala da Babilônia, da queda da Babilônia. Mas a Babilônia já não caiu através de Ciro há séculos atrás? Séculos antes de Cristo? Sim. Mas mesmo assim o livro de Apocalipse fala da Babilônia. Será que nós temos que interpretar isso de maneira literal? Não, nós precisamos entender, olhar para uma linguagem apocalíptica e tentar discernir de acordo com a cultura, de acordo com a história e de acordo com o entendimento do contexto geral do texto de Ezequiel. Ezequiel está por um cativeiro, o povo está passando por um processo de disciplina, Jerusalém está prestes a ser destruída, logo, mesmo depois da destruição de Jerusalém, Ezequiel continua prometendo, continua profetizando, continua usando a sua voz para falar da voz de Deus e prometendo sobre uma glória futura. A mesma linguagem é usada em Apocalipse. Deus vai levar o seu povo à terra. Deus vai levar o seu povo a ter um outro templo. No livro de Apocalipse, o templo representa Jesus, né? A presença de Deus
no meio do povo por uma eternidade. Então as linguagens são muito parecidas. Então o livro de Apocalipse é muito lindo, é uma linguagem de esperança, ao mesmo tempo que é uma linguagem de juízo, é uma linguagem de esperança. Assim como o livro de Apocalipse é uma linguagem de juízo, mas ao mesmo tempo é uma linguagem de esperança. Que nós possamos crer, que nós possamos ser esse povo determinado a mudar as suas vidas, a se arrepender, em ter um processo contínuo de arrependimento e de santificação, porque nós possamos entender e ver que verdadeiramente Deus se preocupa com a gente estar presente no nosso meio hoje, mas nós temos uma promessa e essa promessa vai se cumprir quando o Messias vier. Assim como Ezequiel profetizou sobre isso, assim como o livro de Apocalipse profetizou sobre isso, nós devemos crer e ter essa esperança no nosso coração. E essa esperança deve mover as nossas vidas para esse processo de transformação, de disciplina que Deus está fazendo na nossa vida, para que nós cumpramos o propósito de Deus de sermos semelhantes a Ele em todo o tempo. Ezequiel se preocupava com isso, profetizava sobre isso, profetizava sobre restauração do povo. Que nós também, como povo de Deus nos dias de hoje, possamos olhar para essas profecias de Ezequiel, não com aquele olhar fantasioso, né? De profecias mirabolantes, de textos, tentar decifrar épocas. Não é essa a preocupação. A preocupação é a mesma que o autor de Apocalipse, que era João, teve. Arrependam-se, pois o Deus que você crê, o Messias que você crê, está às portas. Ele está perto de vir. Assim como Ezequiel profetizava, arrependam-se, mudem as vidas de vocês, aceitem o juízo de Deus, porque está prestes a restauração de todas as coisas. Deus está por vir. Deus está por vir. Jesus está por vir. Creia nisso. Que Deus te abençoe, que Deus nutra o seu coração com essa grande esperança. Creia nisso, mas em todo o tempo, permita-se ser disciplinado por Deus, ser transformado por aquele que te trouxe das trevas para o seu reino de luz. Um grande abraço e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.